tão pequenino, mas já posso entender que Jesus está neste lugar. Sei que sou uma criança e tenho poucas experiências para compartilhar, mas eu já estudo lição da Escola Sabatina há 8 anos e quero compartilhar algumas lições que aprendi. Quando eu tinha apenas 2 aninhos, lembro que essa ilustração me chamou muita atenção. Eu falei para minha mãe: olha, mãe, Jesus é tão bonzinho, ele deu pãozinho para o peixinho comer também. Foi ali que o meu mundo perfeito foi abalado. Eu não sabia que as pessoas comem peixes e nunca tinha pensado sobre a morte, até aquele dia. Quando minha mãe explicou que os animais tinham que morrer para servir de comida, eu chorei muito, não queria aceitar. Sempre achei que os animais foram criados para ser amigos e não comida. Mas então, em minha dor infantil, pude olhar para o céu de maneira bem diferente. Aquele papai do céu que ficava lá em cima cuidando de mim, se tornou meu salvador. Entendi então que só Jesus pode trazer a vida e a verdadeira felicidade. Passei a desejar ir logo para o céu e ficava imaginando isso de muitas maneiras. Uma vez eu imaginei ir para o céu na garupa da bicicleta do papai. Às vezes, nosso mundo perfeito precisa ser abalado para entendermos que nosso lar não é aqui e compreendermos o quanto precisamos de Jesus. Um dia, essas pequenas crianças aqui da igreja vão sentir que precisam de Jesus. O melhor é que elas vão poder encontrá-lo, porque ele está sendo colocado no coração delas, através de tudo que elas aprendem com a lição da Escola Sabatina. Vamos ler agora Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando somos bem pequenos, ir para o céu parece fácil. Se for bonzinho, vai. Se for mal, não vai. Mas então crescemos um pouco e descobrimos que às vezes é tão difícil fazer o que é certo. Gostamos de falar, é meu, não dou, não vou, não quero. Mas a cada dia, estudando a lição pela manhã, aprendemos com as histórias bíblicas a como agir corretamente e ficamos sabendo que Jesus pode nos ajudar. A oração é importante em todas as horas para nos aproximarmos de Jesus. Deus, aqui é o Otto. Hoje eu tenho muitos pedidos. Se for, eu só tenho um pedido. E daí? Posso passar na frente? Ainda bem que Jesus pode atender várias orações ao mesmo tempo. Em todas as histórias que estudamos na lição, percebemos que tudo dava certo quando Jesus estava junto. Um exemplo é a festa das bodas de Caná. Vamos ler agora meu pai vai ler agora João 2:1 até 11. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou:
tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam bastante, fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tudo que Jesus faz por nós é o melhor. Assim como o melhor suco de uva foi aquele que Jesus deu para seus amigos. O milagre da festa de Caná nos mostra que sozinhos não podemos fazer nada, mas com Jesus tudo é possível. Agora abra sua Bíblia em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Com Jesus, tudo é possível. Nessa lição dos primários, vimos histórias de homens comuns que fizeram coisas incríveis, porque eles se colocaram nas mãos de Deus. Eles puderam fazer muitos milagres e converteram muita gente pelo seu testemunho e pregação. Mas quanto mais a gente cresce, mais a vergonha aparece. Mesmo assim, somos chamados a testemunhar. Eles não tinham medo de falar de Deus, mesmo se fossem presos ou mortos por isso. Eles escolheram ser fiéis. Vamos ler agora 2 Coríntios 12:10. 2 Coríntios. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando fraco, então é que sou forte. Paulo não se importava com o sofrimento e a perseguição, porque ele amava Jesus e queria falar dele para todas as pessoas. Estudando sobre a vida desses heróis de Deus, também nos sentimos encorajados. Vou contar para vocês a história de um homem comum que também recebeu um chamado muito especial de Deus. O nome dele é Jorge Silva. Ele também é conhecido como atleta da fé, mas nem sempre foi assim. Ele era maratonista e oficial do Exército Brasileiro. Todos os dias corria na floresta amazônica para treinar para as competições. Ele não tinha religião ou qualquer crença em Deus. Mas lá no meio da floresta, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou para ele: meu filho, você que corre aí todas as manhãs, vai deixar de correr para o teu orgulho e vai correr pelo mundo para anunciar que Jesus Cristo vai voltar. Ele ficou muito impressionado com esse chamado e a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele procurou algumas igrejas para conhecer mais sobre Deus. Então, um dia, ele entrou na igreja adventista e o pastor repetiu as palavras que ele ouviu lá na floresta. Deus, mais uma vez, falou ao coração dele e disse que era essa a sua igreja. Jorge foi batizado e hoje está cumprindo a missão que Deus lhe deu, correndo e pedalando pelo mundo, anunciando a volta de Jesus. E tem convertido muitas pessoas pelo seu testemunho. E é tão bom quando nosso testemunho leva alguém a conhecer mais sobre Deus. Há algum tempo, quando minha mãe me esperava para sair do conservatório musical, ela conheceu um menino muito especial.
Na verdade, foi ele que puxou o assunto com ela. Ele falou que gostava muito de ler, então nós levamos um livro para ele. Nos tornamos amigos dele e da família dele. Convidamos ele para vir à igreja conosco e ele passou a frequentar a escola sabatina e estudar a lição. Estamos muito felizes porque ele tem aprendido mais sobre a palavra de Deus. Hoje ele está aqui. Samuel, você pode ficar em pé? Pode sentar. As lições da escola sabatina nos ensinam 3 coisas principais. Primeira, como servir. Segunda, como adorar a Deus. E terceira, como nos amarmos uns aos outros. As histórias bíblicas que os juvenis estudaram mostram um Deus assim, que veio servir, que ama a todos da mesma forma e que é todo-poderoso e faz coisas maravilhosas pelos seus filhos. Nossa irmã Jorge tem muitos milagres para contar nessa missão de correr o mundo. Ele já correu o Brasil de norte a sul, com apenas uma bicicleta e uma mochila e sem dinheiro. A experiência dele está nesse livro, Conquistando o Brasil. Deus livrou Jorge de onça, o alimentou, o salvou da morte várias vezes e até o fez encontrar dinheiro no chão, exatamente quando ele precisava. Além de levá-lo a encontrar pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. Hoje ele está nos Estados Unidos e foi até lá de bicicleta e vai assistir a conferência geral. Ele tem contado algumas experiências dessa viagem no blog do meu pai. Eu vou contar só uma delas. Jorge estava no México, num lugar deserto, e estava chovendo. Então ele parou em cima de uma ponte para orar. Ele pediu para Jesus pelo menos um ponto de ônibus para poder se abrigar da chuva. Ele pediu para que ele encontrasse um lugar para passar a noite. Então, quando ele terminou de orar, ele pensou se embaixo daquela ponte não era limpinho e seco para ele passar a noite. Aí, então ele foi conferir, porque todas as pontes que eles já tinham passado tinham um rio embaixo. Quando ele desceu lá, era sequinha e limpinha. E tinha até um colchão de casal. Então ele montou a barraca dele em cima do colchão e passou a noite ali. Nosso Deus é maravilhoso e temos muito para falar do que Ele tem feito em nossa vida. Vamos ler então Salmos 9:1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Como vocês podem ver, Deus dá muito valor para as crianças e quer que elas sejam ensinadas no caminho do bem. Por isso, pais, nunca deixem de fazer o culto familiar e de estudar a lição da escola sabatina com seus filhos. Jesus é o maior presente que vocês têm para nos dar.